o que precisa ter dentro do coração de um líder? São várias coisas que nós podemos colocar, mas eu quero colocar de uma forma que fique fácil de entender. E assim, é profundo o manto, cara. O que eu estou querendo dizer, deixa eu cortar, parar de dourar a pílula. É forte. Você vai ter que segurar na cadeira aí, porque o pau tora. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tentei dourar, não consegui. É forte, tá bom? Porque pensa comigo, deixa eu trazer o pensamento, pensa comigo. Jesus nos comissionou, amém? Qual é o teu grande comissionamento? 3, 2, 1. Então nós temos um grande comissionamento, amém? É missão. Discipular não é chamado, discipulado é comissionamento. Ah, eu não tenho chamado para discipular. Não, você está com desculpa esfarrapada. Não quero falar sobre isso, mas discipulado não depende de você, discipulado depende do Espírito Santo. Então você precisa aprender a depender do Espírito Santo para fazer discipulado. Pronto, e forte. Teve um testemunho de um casal jovem aqui da igreja, que eles vão ouvir e vão saber que é deles, mas eu não posso falar nome, fica estranho, mas eles vieram falar para mim, porque o casal discípulo deles estava para ir embora e tal, eles ficaram tristes, não pelo fato dos discípulos estarem alcançando algo que assim, bom para eles, mas por causa do coração deles. Pastor, nós oramos tanto, nós nos dedicamos tanto, e agora que nasceu o casal de discípulos, poxa, eles vão embora, pastor, chorando. Eu olhei para a cara deles e falei, irmão, é lindo, né, irmão? Olha o amor, é lindo, estava literalmente com lágrima no olho. Daí eu falei assim, mas olha que privilégio, vocês ganharam discipulado e já estão enviando para a missão os dois, cara. Acabou que não foram, ficaram aqui na cidade, aleluia. E vão ficar, e vão fortificar muito. Eles estão me ouvindo, estou até olhando para o outro lado, né? Glória a Deus. Então, tem alguns traços assim no coração de alguém que nós procuramos para multiplicar essa liderança, porque Paulo também falou: o que você ouviu de mim diante dessas testemunhas. Primeiro ele fala assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E você sabe o relacionamento de Paulo e Timóteo, né? O que você ouviu de mim diante das testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos que transmitam a outros. Então você vê que há uma delegação de autoridade, uma delegação de unção, não é delegação de unção, mas uma transmissão de unção, vamos dizer assim, de responsabilidade, de liderança, de tudo que envolve o cuidado com as ovelhas de Jesus. Vocês estão me entendendo? Lá em Ezequiel nós vemos Deus trazendo um alinhamento profundo, poderoso para o tempo de Jesus. Estamos vivendo agora. Ai dos pastores que fazem isso. Jeremias repete que Ezequiel e Jeremias são contemporâneos. Um está em Jerusalém, o outro está lá na Babilônia. São contemporâneos. Ezequiel na Babilônia e Jeremias lá em Jerusalém. E eles falam a mesma coisa. Ai dos pastores que fazem isso. Ele fala: eu mesmo levantarei pastores para pastorear as minhas ovelhas e tal, e vou trazer a quebrada, vou trazer a ferida, vou trazer a que está tudo arrebentada, e eles serão saradas e curadas. E aí nós vemos Atos 20, 28 falando o quê? Que tem de cuidar de vós mesmo, do rebanho que está sob os seus cuidados, qual o Espírito Santo te constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. Ou seja, o cumprimento da palavra, o Espírito Santo levantando pessoas para cuidar da igreja de Deus. O que muita gente às vezes fica muito chateado, magoado, bravo com a visão da nossa igreja, com a forma da gente. Como assim o ministério na mão do povo? Não, o ministério na mão de quem? De alien. É óbvio que é na mão do povo. O ministério é para quem? Para o povo. Não, o ministério é para pastor. Sim. Para apóstolo, para profeta, né? Para mestre, para evangelista. Que nós já aprendemos uma série de Tadeu uns tempos atrás aí, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, foi batizado no Espírito Santo, pum, item de série, tem um dos ministérios aí em você, só tem que descobrir agora. Ou seja, todo mundo é comissionado, cada um vai reproduzir a sua espécie.
né? Então nós temos que entender a seriedade que tem isso e a profundidade que tem a revelação disso. Então existem alguns traços mínimos que a gente procura nas pessoas que nós vamos delegar essa autoridade, porque é muita responsabilidade diante de Deus. Irmãos, entenda o que eu vou falar. Toda honra, toda glória a Jesus Cristo. Assim, de verdade, diante de Deus eu falo isso. Mas eu estava sentado com o pastor Jairo. Até vou pedir para assistir essa mensagem, para depois ele falar, não devia ter falado, rapaz, mas tudo bem. Só que ele falou uma coisa que eu achei muito pesado no sentido assim, me deu muito temor. Ele falou assim: Michel, você já entendeu que vocês são uma das maiores, ou melhor, vocês são a maior Paz Church do sul do Brasil? Óbvio, oh, pastor, glória a Deus, se não fosse Jesus não estava acontecendo isso, mas irmão, me deu um temor. Sério, eu fiquei, Jesus amado, que responsabilidade. Eu queria pedir para todo líder de Life Group que está aqui, inclusive dos kids, levanta aí. Levanta aí. Se tiver como levantar, se não tiver, pode ficar sentado, mas levanta aí. Isso. Essa responsabilidade não é só minha. Ela está com você também, a mesma. Vocês são líderes na maior Paz Church do sul do Brasil. Sente-se que o seu joelhinho tremendo agora, igual eu fiquei. Então nós procuramos características, alguns traços mínimos de pessoas que nós transmitimos esse encargo. Porque nós não temos cargos, nós temos encargos, tá? Porque empregado busca cargo, filho tem um encargo, ele não busca cargo, ele tem um encargo. Empregado recebe salário, filho tem herança. Entenda essas coisas dentro do teu coração, amém, irmãos? Então, primeiro traço que nós procuramos em líderes, assim, ele não é o primeiro em importância. Então, assim, ele está em ordem porque está. Então, não vou botar número, tá? Não tem assim, todos estão no mesmo nível de importância, tá? Um deles, submissão. Nós precisamos desmistificar a questão da submissão. É só você prestar atenção como que o diabo tem. O que o diabo tem trabalhado no coração das pessoas no mundo? Antes ele do que eu cuido do que é meu. Individualismo, egoísmo. Eu sou o senhor do meu destino. Tá certo? Realmente, você é responsável pela sua vida. Você realmente é o senhor do seu destino, mas não se esqueça que o seu destino foi traçado por um Senhor que morreu por você. E esse Senhor que morreu por você te colocou dentro de um corpo chamado igreja. E o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo, na ordem das coisas, que Deus faz as coisas em ordem, Ele estabeleceu liderança. Há um tempo atrás, o pessoal começou a chamar de hierarquia. Só que não é uma hierarquia. Se a gente prestar atenção, irmão, de verdade, como que, pelo menos nos meus pastores, a minha liderança, e eu tento gerar isso com os meus discípulos também, e eu espero que eu esteja correspondendo com isso com o meu pastor, pelo menos eu espero que esteja. Não falo que eu já esteja, mas eu espero estar, porque a minha intenção é de honra. É questão de autoridade espiritual. Se você ler aquele livro do Bill Johnson chamado Quando o Céu Invade a Terra, você vai entender sobre essa hierarquia dos anjos. E tem níveis de anjo. Uma vez eu estava aqui, desci, cara, eu vi um anjo sair de trás de mim e ir para trás de uma pessoa. Na hora eu falei, o que foi fazer lá? Aí eu pensei, foi coisa da minha cabeça. Aí o meu líder fala aqui, quem é fulano de tal? É tal. Pá. Eu sei o que aquele anjo faz. Eu sei o que ele faz. Meu mano, foi para você.
Eu vi. Aí eu falei, tô vendo coisa. Aí o homem me faz logo em seguida, cara, eu sei que como eu falei, estou falando do livro do Bill Johnson. Ele fala de patente. Hoje na nossa reunião ali, a Anne trouxe uma ilustração que eu achei fantástica, é verdade, porque ela já lutou em ringue e eu lutei em tatame. É diferente. Quando você vai para uma luta, você vê que luta tal, sabe? Você vai lutar uma pessoa com a mesma graduação que a sua e com o mesmo peso, faixa de peso sua. Vocês entendem isso? Algum não precisa, né? Então assim, mesma graduação, mesmo peso. Agora, o quanto você se preparou, o quanto você treinou, o quanto você se dedicou, o quanto você adquiriu técnica, o quanto você foi intencional e disciplinado, é que vai valer. Então se a minha luta aqui, iniciando a igreja lá, tal, discipulando 5, 6 pessoas, tal, era uma, agora, irmão, quando vem um reconhecimento da própria igreja, fala assim, que vocês são a maior pastor church no sul do Brasil, a nossa luta é uma graduação muito maior. Então, o que o Senhor está trazendo para a nossa igreja, irmãos, pastor, isso aqui é só uma assinatura de um contrato, de um escritório de arquitetura. Não, é o escritório que o Senhor mandou fazer. Irmão, não sei se você sabe, não estou falando propaganda não, irmão, é que assim, é um dos mais top, cara, de verdade. Tem vários outros aí que eu respeito e amo muito, só que Deus mandou vir aqui. Eu lembro que eu falei assim, amor, é lá, dela assim, mas amor, eu falei, amor, é lá, não sei o que eu posso fazer. Aí quando começa uma construção na frente da nossa casa, qual que é a placa que enfiam bem na frente? O que eu estou querendo dizer é que o nosso nível de luta espiritual vai subir. Já subiu. O nível de louvor vai ter que subir. O nível de paixão vai ter que subir. O nível de transparência vai ter que subir, mas o nível de submissão também vai precisar aumentar. Agora, desmistificando submissão, eu sou seu escravo. Não, submissão, eu estou junto numa mesma missão. Eu vou contar esse testemunho assim, bem rápido, mas que a ideia era fazer com exemplo. Mas o Senhor me ministrou isso. Eu fui chamado para ir lá no norte do estado ministrar para uma equipe de liderança de uma igreja. O pastor pediu, Michel, vem aqui, me ajuda aqui. Eu falei, pastor, olha, aí eu fui orar, fui jejuar e Deus falou isso. Só que ao mesmo tempo que Deus falou isso, Deus falou que aquilo ia ser igual uma prensa, assim, sabe? A unção que ia cair ali ia dar uma esmagada em algumas coisas. Aí eu ministrei assim. Estava toda a equipe de discípulos do pastor, líderes de rede tal. Aí eu falei assim, irmãos, nós temos que aprender a olhar para onde o olho do nosso líder está. A Bíblia não mudou, irmão. É só você ver as linhas de autoajuda que nós escutamos por aí afora, deixando a igreja cada vez mais egoísta, o cara em busca de um sucesso na cabeça. Tudo bem, mas quando você tira a fonte, o caminho e o destino do teu sucesso da mão de Jesus, está frito. Está frito. Entra a autossuficiência e por consequência o diabo. Então, a Bíblia não mudou. Então, o mesmo que você vê em Moisés, o mesmo que você viu em Josué, o mesmo que você viu em Davi, a mesma coisa que você vê em Jesus, a mesma coisa que você vê nos discípulos e apóstolos e em Paulo, é o que? Prossigo para o alvo. Então eu tenho que aprender a enxergar nos olhos do meu líder qual é o alvo. Por quê? Porque se o meu líder não tem uma missão, como que eu vou ter submissão? Afinal de contas, a submissão nada mais é que servir com a mesma missão do lugar. Não é a submissão do meu pensamento, do quem eu sou. Não, é uma submissão. Eu lembro quando eu fui decidir, eu e a Fran, nós começamos a igreja lá, sem nome, orava, jejuava, perguntava o nome.
Carol, cadê a Carol? Tá lá, Carol, eu vi a Carol, Carolzinha. Tá ali. Eu ia falar teu apelido, mas aí... Eu ia falar Tiriva, mas aí você ia ficar meio chateado. Ela participou disso, quando eu chamei todo mundo para orar e jejuar, para nos dar uma logo da igreja. E a Fran, tu não vai lembrar da Fran? Do falecido seu... Esqueci o nome dele. Hã? Isso, Walter. Ela teve uma visão. Gente, eu nem sabia que existia Igreja da Paz, cara. Eu sabia que tinha visão da imediata, estava apaixonado assim, sobre discipulado. Mas ela teve uma visão da logo da igreja. Ela viu uma aliança em volta do globo e ela viu um fogo no meio. Se você conhece a logo da nossa igreja antiga, está ali na bateria. Ó. Ah, pastor, é uma pomba, mas ela também simboliza um fogo. Então nós temos uma missão, e existem pessoas que estão comissionadas com a gente. Quando a gente começou isso aí, a igreja, e aí surgiu essa oportunidade, ou essa abertura, essa porta que Deus abriu, de nós sermos adotados pela Igreja da Paz. Não foi o pastor Eibe que me gerou, ou algum irmão, algum dos pastores da Igreja da Paz que me gerou em Cristo Jesus. Só que, meu irmão, o filho adotado tem o mesmo direito do filho natural, cara. E tem uma coisa, jamais pode ser deixado. É lei. É lei. Adotou uma vez, já era, pro resto da vida. Vão ter que me amar. Qual foi a minha análise? Falei, senhor, o que o senhor quer fazer aqui em Guaratuba? Nós orávamos, eu e a Fran, e Deus mostrava o que está fazendo. Aí eu falei, qual que é a missão? Qual que é a igreja? Qual que é os olhos? Qual é o coração da Igreja da Paz? Deus, olhei, amor, é a mesma coisa. Então não tem o porquê de abrir uma igreja nova. Vamos se enfiar debaixo dessa visão apostólica por inteiro. Vamos nos submeter a uma missão. Submissão. Você entendeu um pouco mais sobre submissão agora? Não é aquela submissão de vassalagem, né? Submissão de comissionamento em comum. João 5,19, então Jesus lhes disse, em verdade, João 5,19, na Nova Almeida atualizada, então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho faz também. Pastor, mas Jesus está falando de Deus, e o meu discipulador não é o meu pai. Não, realmente não é. Não, realmente não é. Mas aqui ele está comparando Deus e Jesus. Sim, então meu discipulador é Deus? Não. Não, mas Jesus nos ensinou, nos mostrou que nós precisamos conhecer o propósito do Senhor. De verdade, irmão, sim, abrindo um parênteses bem rápido, se o teu propósito nessa vida for nascer, crescer, procriar e morrer, o que te diferencia de um, sei lá, um macaco? Hã? Uma lesma? Fala assim, propósito. Propósito. Então nós procuramos pessoas que têm essa submissão, essa característica no coração de submeter a uma missão, entendendo que a submissão, ela também agrega alguns sacrifícios, porque se essa missão, dentro dela tem sacrifícios, vai ter, dentro dessa missão, vai ser necessário ter renúncias? Sim, vai ter renúncias. Meu Deus, eu achei que ia ministrar os 6 pontos aqui, estou no 1 ainda. Então, antes de exercer a autoridade, nós checamos essas coisas no coração dos líderes, se há submissão genuína. E Paulo fala sobre isso, irmão, que o obreiro deve ser provado, e se for encontrado irrepreensível. Aí, eu ouvi 3 não do meu líder, estou azedado, pronto.
Pronto. Agora, não existe submissão cega, irmão. Até porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar é a sua palavra. Quem anda em trevas é o diabo, irmão, nós não. Não é uma submissão cega, onde eu tenho que ficar. Não, eu preciso entender que dentro dessa missão ou dessa submissão, eu também estou cumprindo com a missão. E existe um período de ensino, um período de processo, que nós não sabemos, mas o próprio processo te mostra o quanto tempo você vai precisar no processo. Nós estamos falando das ovelhas de Jesus Cristo. Às vezes nós, como ovelhas, quer que os pastores eles sejam exemplos de tudo. Como disse o pastor Luciano Subirá naquele videozinho curtíssimo do Difflin, que é só o pastor consolador, mas não o pastor que corrige, que ajusta, que fala não. O que eu estou querendo falar com isso? Que a submissão, ela também existe na época dos nãos, não só no sim. Você descobre a verdadeira submissão quando tem não, e não no sim. O não. Então, antes de exercer autoridade, a pessoa precisa aprender a valorizar a autoridade, a bênção da submissão. Sabe, irmão, precisamos entender isso aqui. As condições de ser submisso é fundamental e primária. Quem não sabe submeter, não pode ser colocado sobre autoridade sobre outras pessoas, não pode. É uma negligência da parte de um líder colocar alguém submisso para cuidar de pessoas. É um perigo, é um perigo. Estão me entendendo, irmão? Antes de alguém ser colocado como líder, ele deve dar provas de que é submisso. Aí eu tenho que provar. Paulo falou, prova. Nós temos que deixar de ser irresponsável, olhar para nós e falar assim, cara, eu preciso entender que se o Senhor falou que o fruto é que fala da árvore, ou seja, você conhece a árvore pelo fruto, por que eu acho que eu estou fora desse julgamento? Todos nós estamos nesse julgamento, todos nós. Então, se eu almejo o episcopado, excelente obra almeja. Seja o bispo, e começa Paulo falando para Timóteo. E como que se descobre? E nesse texto de 2 Timóteo que ele fala, prova. O que é submisso? Não é somente fazer o que ele está pedindo. O líder pediu, amém, amém. Não é isso, irmãos. Isso não é submissão assim. É também, mas não é disso que eu estou falando. Submissão é cooperar com a visão. Eu comecei e acabei não falando. O que aconteceu lá nessa igreja? Eu chamei um dos líderes e falei assim, eu queria que você olhasse. A gente estava numa chácara, um lugar top assim, sabe, tinha acho que poucos quartos e tal, mas era um lugar pequeno, mas muito bom para um GD, coisa assim, top, com piscina e tal. Eu falei, queria que você olhasse aleatoriamente para alguma coisa desse terreno. Eu estava de frente para o terreno todo assim, tinha piscina, tinha um monte de coisa. Eu falei, agora eu quero que você foque profundamente num ponto chave desse objeto, desse lugar que você está olhando, desse objeto. Aí eu falei assim para toda a equipe dele, eu quero que vocês tentassem encontrar para onde ele está olhando. E o pessoal, não sei, fazia assim, não sei. Olha só, cara. Eles olhavam para o olho do cara assim, olhavam para fora. Ah, pastor, não sei. Eu falei, sabe por que vocês não estão enxergando? Porque vocês não estão olhando para onde tem que olhar. Mas como, pastor? Vocês não estão olhando para o centro do olhar dele. Porque o centro do olhar dele vai refletir o objeto que ele está olhando. Quando os seus discípulos olham para você, o que eles enxergam nos seus olhos? Aí eu falei assim, pastor, isso não pode acontecer. Eu falei, eu vou descobrir. Não, vou. Com todas essas lentes aqui eu vou descobrir. Eu parei bem na frente dele assim, sem tapar, e fiquei olhando. De assim, aí eu vim para o outro lado e fiquei olhando.
Aí eu vim por cima assim e fiquei olhando. Aí eu vim por baixo assim e fiquei olhando. Nos 4 ângulos eu enxerguei a mesma coisa. Tinha a entrada aqui assim, 2 palanques de ferro e uma corrente. Ele estava olhando na ponta desse haste aqui que segurava a corrente. Eu falei, cara, você está olhando no gancho que segura a corrente. Ele fez assim. Ele mesmo não acreditou. Como é que você descobriu? Eu falei, porque os seus olhos estavam dizendo. Então aqui agora eu quero equilibrar a mensagem. Líder, não vai haver uma submissão saudável se o que ele enxerga nos seus olhos é diferente do que deveria estar no olho do líder dele. Você conseguiu pegar? Não vai, cara. Não vai haver uma submissão saudável. Vai começar a haver um assenhoramento, vai começar a haver uma certa divisão. Submissão também está ligada ao amor, à honra. Tá sim. Mas não é o mais fundamental. É orar pelo mesmo propósito. É ser leal. É ser motivo de alegria. E uma das coisas, irmão, que para mais mostra a submissão de verdade na vida de um liderado, assim, sabe o que é? É transparência. Não é uma transparência informativa. Transparência informativa, irmão, não é transparência. O que é transparência informativa? A gente conhecia antes como discípulo informante. O discipulador não vai saber de algo, ele vai ser informado de algo. É diferente. Tudo bem, você me informou, legal. Transparência é saber que nós estamos todos no mesmo barco, e o meu lugar no barco, o meu mexer no barco, mexe o barco. Líder de Life Group que está aqui, quando você se mexe nessa igreja, você mexe no corpo inteiro. O barco todo sente o teu movimento. Você não está sozinho. Ah, mas eu sou Difflin. Tá, e o Difflin é outra igreja por acaso? Ah, mas eu sou Kadosh. Tá, e Kadosh é outra igreja por acaso? Não, é tudo Past Church, cara. Quando você se mexe lá na tua célula Kids, lá na célula da rede Fire, por exemplo, mexe em tudo. Entenda isso. Então submissão é ser transparente. Eu consigo identificar uma verdadeira submissão quando a gente consegue encontrar uma verdadeira transparência. Pastor, estou pensando em fazer isso. O que você me aconselha? É buscar o conselho. Cara, deixa eu ser sincero, vamos ser mais bíblico ainda. É ser sábio. Quando eu decido as coisas por trás, escondendinho, irmão, o diabo vai entrar, porque quem gosta de andar nas trevas é o diabo. Quem aqui já sofreu por falta de transparência? Levanta a mão. Levanta mais alto. 90%. Agora vem a lapada. Errar uma vez é normal? Permanecer no erro é o quê? Fui eu que falei, foi vocês. Ai. Vou falar mais um. Outra coisa que a gente busca para transmitir. Ser ensinável. E para mim ser ensinável está muito ligado à humildade. A pastora Rai talvez poderia falar mais. Eu quase coloquei a senhora ministrar o Tadeu hoje, mas eu estava um negócio meio afiado já. Eu falei, da próxima a pastora Rai vai. Mas eu queria que a senhora trouxesse essas coisas assim, sabe, pastora? A pastora Rai ela vai saber contar melhor esse testemunho, porque eu ouvi de quem viu. Certa vez o pastor Melvin estava num lugar, e um pastor grande, de uma igreja grande, não sei se foi em Santarém, ou foi em Manaus, ou foi em Belém, que ele ouviu isso.
Você não sabe ser pastor. Foi em Belém. A pastora Rai sabe. Só quer contar? Vai demorar, né? Deixa que eu conto rapidinho, a senhora conta com detalhes depois. Entendi. Captei a vossa mensagem. Pastor Melvin, igreja grande já, irmão. Já estava com base em Belém, Santarém. O negócio estava acontecendo, explodindo. Você não sabe ser pastor, por sei lá qual foi a coisa que ele falou. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele podia falar assim: quem você pensa que é, rapaz? Olha os meus frutos aqui. Eu era milionário, família milionária nos Estados Unidos, vim para cá para ser missionário na Amazonas. Meu filho veio para cá, começou do zero no meio dos ribeirinhos aqui, rapaz. Quem você pensa que é? Ele podia ou não podia? Podia. Mas, sabe qual foi a atitude dele? Eu acho que eu ouvi o pastor Eibe contando isso. Se ajoelhou, pegou no pé do cara e falou assim: me ensina a ser pastor. Uma das coisas mais admiráveis em um líder de alto nível de responsabilidade é a sua habilidade de aprender e de permanecer aprendendo. Nunca vou esquecer, o último Empower que teve antes da pandemia. Pastor Eibe, meu irmão, Pastor Eibe, pastora, a pessoa conhece Pastor Eibe quando está voando, né? Mas voando, meu irmão, uau! Falei, assim, dando umas lapadas, irmão, que eu falei, rapaz, eu nunca vi o Pastor Eibe fazer isso. Só um exemplo. Aí você pode falar, pastor, ele falando assim, que você, pastor, é você que é sorridente, você que tem esse jeito de pôr a mão no coração, eu não sou assim. Ele bem assim, pois então aprenda comigo. Falei, meu Deus. Aí eu olhei para a plateia, irmão, sabe quem que estava sentado na plateia? Assim, isso mexeu comigo, cara. O Josué Valandro. Quem sabe quem é o Josué Valandro? Aquela igreja Batista Atitude, né? Lá Isso, a primeira dama da igreja dele, a Michele Bolsonaro da igreja dele, uma igreja mega top, e estava com a equipe dele aqui. Ele notava, olhava para os discípulos e falava assim: ó, cara, meu, sério, gente, eu vi isso. Felipe Valadão fazia assim, ó, escrevendo, anotandinho. Pastor Luciano Subirá só por aqui, ó. Eu pensei assim, a Fran estava junto, né, amor? Você lembra que eu falei assim, amor, observa o que está acontecendo. Observa. Aquele Bruno Monteiro, mas só dinossauro, irmão. Só dinossauro. Eu estava igual lagartixa no meio dos caras ali, ó. Falei, meu Deus do céu, cara. Tremendo aquilo. Quem que estava lá? Tinha mais gente comigo, eu acho. O Alex estava lá? Estava lá. Vocês também estavam, é verdade. Gente. Aí às vezes, irmão, a gente encontra um cara porque leu 2 livros. Não, o cara multiplicou 2 células, já é o guru. Agora eu que te ensino. Para, meu irmão. Não, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque uma vez eu conheci um pastor, irmão, assim, né? Ele estava na igreja bem pequenininha, de repente a igreja ele era uma pessoa legal. A igreja chegou em 100 e poucos membros, fui conversar com o cara. Meu Jesus, cara. Não, eu estava falando já com um vice-querubim, o cara já era. Falei, pastor, o que aconteceu? Não, veja bem, pastorzão. Falei, entendi. Já entendi. Fala assim, ensinável. Característica de líderes de alto nível. Pastor, não precisa ser de alto nível. Eu quero ser humilde, hipócrita. Deus quer que você seja de alto nível. Larga de ser orgulhoso. Esses dias você até fez a brincadeira, Israel. Eu estava comentando assim com a Fran. Estava eu, a Fran, Israel e o Manuel no carro. Olha, Israel é fogo, cara. É a versão homem da Fran. Aí eu falei uma dessas de crocodilo, de dinossauro e lagartixa. O Israel esperou a conversa abafar. Ô pai, que foi? Para com isso. O que você está falando, filho? Pare com isso, que está estranho. Falei, o quê?
Pare de se colocar no nível de lagartixa. Você é um dinossauro aqui nessa cidade. Você lembra, amor? Meu filho falou. Para mim. E eu não estou falando para você assim, viu, gente, eu também sou dinossauro. Não. É porque às vezes, irmão, a gente tem uma pseudo-humildade. Cuide com a pseudo-humildade. Pseudo-humildade é uma característica dos insubmissos. Pseudo-humildade. O que é pseudo? Falso. É fake. Um bom líder de célula não precisa ser doutor da Bíblia ou em teologia, mas precisa ter um coração faminto e humilde para aprender com quem seja que tiver que aprender. Cara, tem um cara aqui na nossa igreja que ele não é líder de célula, não é ainda, porque ele é um cara muito focado. Daqui a pouco vai explodir a célula dele, tenho certeza. Ele tá construindo a vida dele. Chega ele dar spoilers, vamos descobrir quem é. Aí ele ganhou um cara para Jesus. Ele pessoalmente pegou o cara e foi nas outras células, até o cara achar a célula que ele queria ficar. Que tremendo, cara. Sabe? Sei lá, posso usar você de... Vou usar o Digão, por exemplo. Está lá na célula dele. Pô, mas eu quero ir lá na célula do David, cara. O que está rolando lá? Poxa, eu vejo o Ismailson queimando por Deus com aquela igreja, ele, a esposa, a família. Alguma coisa aconteceu lá naquela... Eu vou lá aprender, eu vou lá ver. É bom, cara. Os meus discípulos eu cobro deles. Você tem que estar em comunhão, você tem que aprender um com o outro. Eu cobro deles. Aprenda e continue aprendendo. Não precisa ser doutor, mas tem que ter o coração ensinável, de aprender. E coração ensinável, irmão, deixa eu ensinar uma atitude do ensinável. Eu reconheço quando eu estou diante de alguém que vai me ensinar. Eu reconheço. Eu vou de repente conversar. Gente, perdão, pastora Rai, mas a pastora Rai veio para cá, irmão, deu temor em mim na Fran. Ela falou: ai, amor, o que eu vou fazer? Eu falei: seja quem você é. Simples. Engraçado que para Fran o Israel não fala essas coisas que fala para mim. Aí você está pensando aí, mas você dá motivo, né, pastor? Você pensou que eu sei. Mas é verdade. Ela é top. Né? Mas é verdade. Daí aconteceu. Gente, quando eu vou com a pastora Rafa, vai lá para conversar, discipular isso da igreja, eu vou lá como pastor. Dá até temor de falar isso. Pastor sobre a vida da igreja da pastora Rai. Mas tem hora que eu falo: pastora Rai, o que a senhora pensa sobre isso? Irmão, eu vou ficar com as antenas tudo de pé. Eu vou aprender. Antigamente eu falava assim: eu vou pôr na jugular e vou sugar, eu quero aprender. Então, eu já cheguei em líder, aqui irmãos, nossa, aqui daí, cara, como é que você fez isso? E vou aprender. Porque às vezes a gente está diante de uma pessoa, às vezes quando a gente não é muito, a gente até é ensinável, não é muito ensinável, quando a gente não está disposto a ouvir uma outra versão, ou só um ajustezinho, ou uma ideia. Sabe, cara, eu estou com umas ideias mesmo. Eu falei para o pessoal ali agora, estou com umas ideias mirabolantes. E eles já ficam tudo meio de orelha em pé quando vê com as ideias mirabolantes. Só que eu não vou fazer nada sem falar com eles, porque eu sei que os ajustes vão vir da opinião desses caras, porque são fazer o quê? São tudo fera, eles entendem das coisas. Eu sou detalhista, eu sou cheio de detalhezinho, só que eu trago a ideia principal: vamos construir. E quem que me deu a ideia? Um irmão que eu fui visitar. Né, amor? Foi visitar, tem essa ideia, o que você acha? Falei: cara, brilhante. Sabe, vamos ser ensinável. Eu preciso crescer nisso, irmão, também. Eu também preciso crescer, deixa eu admitir isso. Como eu sou um cara que anda muito rápido, eu tenho que aprender a ouvir mais, aprender mais. Fala: submissão. Ser submisso e ensinável
E para encerrar, eu ia falar uns negócios interessantes aqui. Ser transparente. Ser transparente. O que significa ser transparente? Significa que sua vida não é desconhecida. Significa que o seu líder conhece você. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Você está discipulando alguém durante 3, 4 meses, ou de repente até 1 ano, e a pessoa, você tem que cavar para saber as coisas assim que estão prejudicando ela. É uma coisa. Agora, já está 2, 3, 4, 5 anos e o líder continua tendo que cavar para saber as coisas, irmão, não é transparência. Isso não é com amor e com carinho eu falo isso. Não é transparência. Vai sofrer. Porque entenda-se uma coisa, nós estamos falando de um corpo de Cristo, nós precisamos confiar que a mão direita lava a mão esquerda, amém, irmãos? Nós não estamos numa empresa, numa competição de cargo, onde eu não posso confiar no irmão do lado, porque não, irmão, misericórdia, estamos na igreja, amém? Grupo, comunhão dos discípulos de Jesus, amém? Então, cara, eu preciso entender que o meu discipulador está querendo o meu bem. Eu preciso confiar que a pessoa que está cuidando de mim, ela quer o meu bem. Porque se você não consegue confiar nisso, jamais você vai conseguir ser transparente. Então o meu discipulador tem que mudar. Pronto, já acabou de mostrar o quanto você tem que mudar. E quanto mais Pedro fala de João, mais eu sei de Pedro. Então nós precisamos entender essas dinâmicas da nossa igreja para gerar líderes. E outra coisa, irmão, às vezes, sabe, isso cansa, sabia, irmão, que isso cansa? E quando você ama de verdade, mesmo cansado você vai 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas, 6 milhas. Já foi a capa, já foi a túnica, já foi a regata, até o colete. Está quase pelado já. E está andando ainda. Porque ama, porque acredita. Então transparência é sim um relacionamento de confiança. E confiança se constrói. Se constrói. Você precisa, eu e você, olha aqui para mim, irmãos. Se nós quisermos gerar liderança dentro dos nossos life groups, quiser gerar líderes comprometidos de alto nível como vocês são, entenda uma coisa: você precisa pagar um preço para construir confiança. E isso inclui riscos. Riscos. Você vai correr risco? Vai. É um dos pontos em que eu não vou conseguir chegar, vai ficar muito longo, Tadeu. 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Característica de discípulo que está sendo transparente: vai se distanciando. Bíblia. Vai se distanciando. Chega no discipulado, é sempre a mesma coisa. Vai se distanciando, se distanciando. Aí sabe o que acontece? Uma falta de comunhão causa sabe o quê? Vou usar o Juan de exemplo, mas é aleatório, tá? Tá eu e o Juan, somos ali um vínculo bacana. Ele conhece as minhas falhas, conhece as falhas dele. A gente coloca numa balança, as qualidades são, pesam muito mais. Só que agora eu estou distante, eu já estou começando a me resguardar algumas coisas, eu já julgo que tem coisa que eu não preciso falar para ele. Começou o processo de decadência. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco, pela falta de comunhão, porque não tem luz, porque a Bíblia falou que quem anda na luz tem comunhão,
aquelas qualidades que eram tão pesadas, e uau, ele podia ter vários defeitos, aquelas qualidades eram superiores, eu começo a enxergar só os defeitos. O que vai ficar mais visível é o defeito do que a qualidade. Falta de comunhão causa isso. Então, meu irmão, fica aqui um hashtag, fica a dica, entre aspas, a tua célula está, cara de célula, está faltando comunhão bíblica. Comunhão bíblica. O que é comunhão bíblica? Vamos orar e ficar lá lendo a Bíblia? Não. Bíblica. De compartilhamento do coração, de alegria, de estar junto. A coinonia bíblica. Transparência é não ocultar as coisas da sua vida, é entender que você está num ambiente seguro. Olha aqui para mim, irmãos, eu vou te falar como que eu penso, tá? Se eu sou transparente com o meu discipulador, e ele erra com a minha transparência, de quem é a responsabilidade, minha ou dele? Quem que vai se entender com Deus? A tua aliança é com quem maior? Com Deus, irmão. Com Deus. Nós vamos ter um mar de gente curada, um mar de gente madura, quando nós entendermos que a responsabilidade é de quem está, essa responsabilidade de lidar com a tua transparência é do teu líder. E outra, pessoas maduras sabem lidar com a transparência do seu líder também. Que tem gente que às vezes acha que o líder é super-herói. Não, cara, teu líder não é super-herói. E tem hora que vai ser transparente contigo também. Pastor, mas está errado. Ele tem que confessar os problemas dele, os pecados dele, as fraquezas dele para o líder dele. Sim, só que às vezes ele vai ser muito franco com você. Ó, querido, eu fiquei chateado com o que você falou. Eu fiquei triste, não é legal isso aqui. Você falou isso aqui, cara. Tem gente que não sabe lidar com a transparência do líder. Nós temos que aprender a lidar com a transparência dos nossos líderes. Vocês estão me entendendo? Provérbio 28:13, quem encobre as suas transgressões, olha isso aqui, irmão, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcança a misericórdia. Não é só o falar, é o abandonar. Vocês conseguiram entender? Isso é transparência. Transparência. Ser transparente é ter o compromisso de abrir o seu coração. Mas eu não posso confiar, eu já abri meu coração, me dei mal. Cara, nosso compromisso é com o Senhor. Coloque as suas expectativas todas no Senhor. Confie, seja transparente, mas entendendo que quem realmente morreu por você na cruz foi Jesus. Pastor, você está falando então que eu não posso confiar nas pessoas? Não, eu já falei sobre isso. Acreditamos em todos, mas confiança se constrói com aqueles que estão dispostos a construir com você. A transparência torna uma pessoa mais confiável. Uma pessoa transparente, ela é confiável em relação aos seus líderes, em relação a si mesma, ela se torna uma pessoa mais confiante, e em relação aos seus liderados. E tem mais uns aqui que não vai dar para terminar, só vou ler então, porque eu não vou ministrar essa palavra de volta. Ser tratável. Tratável. Tem cara que é um porco espinho, tocou, baiacu, se infla. Todo líder precisa ter abertura para ser repreendido e não ficar melindroso, machucadinho. Falou não para mim, foi. Para, cara. Vamos. Lógico, se você acha que o cara foi grosseiro demais, realmente, pouco usou a linha, fala. Irmão, eu já tive situação que eu fui chegar ao pastor que eu falei, pastor, eu não gostei disso aqui que ele falou, foi pior. Porque ele me mostrou que eu estava errado.
Só que a atitude dele: meu filho, me perdoe, me perdoe, me perdoe se eu fui grosseiro com você. Aí eu ouvi: mas o que eu falei, e eu vou continuar falando, por causa disso. Eu falei: bah. Quando o líder confronta a respeito de um problema na sua vida, você não deve ter uma reação como de cobra. Já arma o bote. Não é de ovelha. Levou aquela contagem na cabeça. Somos ovelhas de Jesus, irmãos. Somos ovelhas de Jesus, tratável, né? Não podemos ter atitude: quem você pensa que é? Talvez a gente não fala, mas pensa. O cara me tratou aqui, mas o cara também é assim. Ele começa a apontar os defeitos dentro do coração. O diabo já está agindo ali, irmão. Está fazendo um estrago já. Romanos 15:14. Paulo fala assim: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Olha isso aqui: cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Duas características de quem pode admoestar: bondade e conhecimento. Forte aqui, irmão. Forte isso aqui. Então, cuidado com a atitude, estranha, assim, quando é repreendido. Outra coisa: disposição para servir. Disposição para servir. Irmão, a igreja que Jesus veio buscar é a igreja que serve. Nós precisamos, a igreja está crescendo. Mordi minha língua. A igreja está crescendo. E o que está acontecendo? O que precisa acontecer? Os novos que estão chegando, eles não podem ser incendiados apenas por uma pregação de altar, irmão, pelo que Deus quer fazer na cidade. Não, eles têm que ser incendiados, sabe por quê? Porque você é portador dessa chama. Você entendeu. E a igreja, irmão, que Deus está querendo colocar, já colocou e vai fazer crescer aqui em Guaratuba, é uma igreja que serve a cidade. Vocês já ouviram isso de mim? Que um dia nós vamos entrar no gabinete do prefeito e ele vai achar: lá vem pastor pedir. Não, querido, nós devemos ver o que você precisa. Isso já aconteceu, irmão. Eu já soube de vários testemunhos de igreja que fez isso. Não, pastor, não, excelentíssimo. Como é que chama o prefeito? Não sei o nome certo. Excelentíssimo? Não, você é juiz, né? Senhor prefeito. Enfim. Ô velho. O que vocês querem? Não, nós vamos ver o que o senhor precisa para a cidade. É uma creche. Nós temos algumas construtoras da nossa igreja, temos alguns engenheiros da nossa igreja, temos alguns milionários da nossa igreja que não sabem mais onde enfiar dinheiro. Por que não? O Senhor disse que os desejados das nações viria, que dele é o ouro, dele é a prata, meu irmão. O problema é que a Bíblia também fala que aquele que corre atrás das riquezas e não do Senhor, a riqueza correrá dele. Então corra atrás do seu Senhor, viva pelo seu Senhor, o autor e consumador da sua vida, da sua fé, porque tudo é dele e por ele é para ele. Aí acontece que o David ministrou aqui: ô irmão, não estou em casa, onde é que você está? Estou aqui. Posso ir? Pode. Vim te dar um celular. As bênçãos o perseguirão. Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Irmão, isso aqui, eu ainda quero ministrar só sobre esse versículo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que? Servindo os conservos, servindo um ao outro.
trazendo alimento, discipulando, cara. Ah, pastor, sabe por que muitas vezes a gente não consegue discipular? Porque o nosso foco está muito no nosso problema. Comece a deixar o amor de Jesus vir para você, a ponto de você ver o teu problema ficar menor, quando você olha o problema do teu irmão que precisa de você. Mas pastor, não tenho nada. Foi exatamente o que eu falei para o Espírito Santo quando começamos a igreja. E o apóstolo Luiz Hermínio estava na minha frente. Eu só falei assim: Deus, eu só tenho a minha mão. Lá no meu canto, quando eu fui para frente, ele olhou a minha cara, assim, com os olhos azul. Deus recebeu só isso que você tem. É só o que Ele quer usar. É muito forte, irmão. Como líder de life group, né, haverá dias que pessoas precisarão da sua ajuda. Como discipulador, as pessoas vão precisar de ajuda. Está vindo um monte de igreja, de gente para nossa igreja. Um monte de gente, irmão. De tudo quanto é canto. De verdade, eu te faço um desafio, irmão. Um desafio. Comece a falar dos milagres que Jesus está fazendo aqui dentro. Você vê se a tua célula não vai estufar de gente. Ah, mas o pastor quer volume de gente na igreja. Não, quem que eu quero? Volume de gente no boteco, certo? É óbvio que eu quero, irmão. Eu só ver números. Não, prefiro eu ver número lá no bailão. É óbvio que eu quero ver. É óbvio que eu quero ver o céu cheio, o inferno vazio. Eu oro para que você tenha experiências desse tipo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro que você esteja andando pela rua e o Espírito Santo fale com você. Uma vez eu e a Fran estava entrando no zoológico em Curitiba, final de semana, fofado de gente, nós tínhamos que vir sempre que tinha culto. Então assim, saiu umas 2 horas da tarde do zoológico. Quem sabe domingo sabe que esse horário é a hora que a hora começa a encher. Eu e a Fran desviando de uma multidão entrando. O Senhor falou: o meu coração é o coração da Fran, sem a gente conversar. Todos os dias é assim que acontece no inferno. Eu oro que o Espírito Santo te dê experiências dessa. Em o nome de Jesus, faz isso, Pai, dá experiências assim. Você vai ver que a tua vida não é tão preciosa quanto você pensa que é. E é o último tópico. Nós não temos a nossa vida preciosa por nós mesmos. Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Deixa eu desmistificar isso aqui. Isso é para pastor, isso é para apóstolo, isso é aquela mente de crente de 355 anos atrás, que falava só de posição. Irmão, comissionamento do Evangelho da graça é para todo cristão. Qual foi a carreira que foi proposta para todo cristão? E de fazer discípulos. No mínimo, prega o Evangelho em tempo e fora do tempo. No mínimo, prega o Evangelho a toda criatura. No mínimo. Então, muitas vezes para isso, a tua vida não vai parecer tão preciosa assim. E agora, qual que é o poder disso, irmãos? Qual que é o poder disso? De você entender isso aqui, que dá para aprofundar muito, ainda mais quando vai para Lucas 14, Apocalipse 12 e 11, e eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e porque mesmo à face da morte, não amaram a própria vida. Você tem um líder às vezes que na tua célula que é top, o cara é fera, o cara manja de Bíblia, o cara é fera, mas o cara não tem essas características aqui. Não descarta, irmão, nós não somos assim, nós não temos fábrica onde saiu uma falhazinha aqui é descartável, não. Somos uma família. Você manda teu filho embora da tua casa quando ele erra com você? Não. Vai fazer o quê? Vai corrigir, vai ajustar, vai se empenhar, vai se dedicar. Então, o cara é fera, não é submisso. Comece a trabalhar. Seja sincero, seja franco. É franco, irmão, olha só, com amor e com carinho. Você não é submisso. Você não é. Você não tem uma vida. Você não é.
Se estude mais, aprenda mais sobre submissão. O cara está lá, um cara líder top, tem várias características top, mas o cara não é ensinável. Não vai. Calma, não multiplica a célula ainda. Não, sabe? Às vezes vem pessoas para a tua célula que ninguém trouxe, veio. Não coloque embaixo de uma pessoa que não é ensinável. Não coloque ela para ser discipulada por alguém que não é ensinável. Não coloque. Transparente, o cara não é transparente. Não dá, não multiplique. Pastor, eu vou entregar a célula porque eu não sou transparente. Não. Cresça, amadureça. E passe a ser a partir de agora. 4, seja tratável. Tem que ser tratável. 5, disposição em servir. E 6, tem um 7º ponto, mas não vai dar. Não tenha vida por preciosa. Irmãos, nós moramos em Guaratuba. Eu sei da realidade da nossa cidade. É uma cidade que o último censo está com 38 mil habitantes. Com certeza está com muito mais que 38 mil habitantes. Pelo menos uns 45 mil. Mesmo assim, irmão, é pequenininha. Pô, cara, sabe, para encerrar mesmo de verdade assim, não precisa nem subir o louvor, tá? Porque mais senão vai demorar e nós vamos dar uma chapada, não vai dar certo. Mas eu falei sobre, existem momentos que são estabelecidos alguns padrões, alguns pontos. Eu usei o exemplo, né, de alguns irmãos aqui da igreja. Se falar que 7h15 vai estar aqui, 7h30 vai estar aqui, 7h15 o cara está aqui, pode estar caindo pedra. E se ninguém puder ir buscar, ninguém veio me buscar. Diz que ama, mas ninguém me busca. Não, o compromisso fui eu que fiz. Então eu vou cumprir, eu vou estar lá às 7h15. De bike. Esse final de semana teve uma comunhão no lugar e de repente eu fui ver, chegou um cara de bike, longe da casa dele, estabelecendo padrões, irmãos. Então, não multiplique a sua célula, não compartilhe esse tesouro, que é a confiança que Deus deu em nossas mãos para pastorear a igreja de Deus, em pessoas. Acha que ninguém vem me buscar? Não vou. Pois é, ninguém vem me buscar, né? Mas como é que é? É só eu que vou fazer? Não vai ter ninguém para me ajudar? Não deixa. Não deixa aí. Pastor, mas se eu não deixar vai ficar muito difícil, vai ficar muito pesado. Foi, então está explicado porque essa pessoa é assim. Porque a obra do Senhor não é pesada. A obra do Senhor é maravilhosa. A obra do Senhor é gloriosa. O reino de Deus é poderoso. Nós temos que estabelecer os valores dentro de nós. Amém, irmãos? Por gentileza, fique de pé. Eu sei que você gostaria de ouvir um Tadel empolgante, que você sai uau, 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 mas eu estou aprendendo a fazer isso. Eu chamo o David para ministrar isso aí, o Alex, eles são muito fera, o Álvaro com o seu ombrinho. Não é? Semana que vem é o que lindo. Pastor Paul. Vamos orar para encerrar o nosso Tadel? Pai, em nome de Jesus, eu ministrei esses princípios que o Senhor está trabalhando em mim, Senhor. E eu compartilhei com a tua igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, nos ensina. Pega essa palavra, Senhor, e coloca no coração dos meus irmãos. Mas eu oro, Senhor, que eles também possam abrir os seus corações, que eles possam também inclinar os seus ouvidos para essas verdades, Pai, que são as verdades que o Senhor Jesus, aquele que disse que em mim vocês teriam vida e a teriam em abundância. Esse Senhor que nos ensinou essas coisas, Jesus, é a palavra da verdade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é a forma que nós caminhamos como igreja, como comunidade local. Nós caminhamos assim. Então o Senhor nos ensina
Nos ensina. Eu quero ter um coração ensinável, eu quero ser transparente. Na verdade, Senhor, eu estou declarando: eu sou transparente, eu sou ensinável, Pai. Eu tenho essas características todas, porque a mente do Senhor está em mim, em nome de Jesus, meu Pai. E eu vou colher os frutos de uma vida assim, Senhor. Os frutos de quem vive um processo com o Senhor, que até que o Senhor venha, Senhor, nós vamos estar fazendo isso, servindo os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Você vai ter experiências doidas essa semana, irmão. O Senhor vai te mostrar, do nada, o Senhor vai te falar assim: ó, preciso que você fale de Jesus, ó, preciso que você cuide dele. Amém, irmão? Deus te abençoe. Tem uma célula poderosa, cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amamos vocês.